Chegamos ao final do ano de 2016, é hora do balanço e foi um ano, vamos dizer assim, avassalador. De certa maneira, seria possível até afirmar que é um ano interminável, ou que nós só saberemos do fim desse ano, talvez dentro de uma década. Foi um ano diferente, de muitos acontecimentos terríveis. O mais importante, certamente, na história brasileira de 2016 foi o impeachment da presidente Dilma, ou, se quiser, o golpe. Não é todo dia que um país democrático tem um presidente, no caso uma presidente, afastada do poder por meios no mínimo duvidosos. Tudo bem, o impeachment está previsto na Constituição, mas o chamado crime de responsabilidade que justifica o impeachment e que está numa lei, esse crime de responsabilidade não ficou, a meu ver, suficientemente demonstrado. Na verdade, o que a gente viu foi o seguinte: a oposição estava cansada do governo Dilma, que era um governo ruim, e resolveu que iria interromper esse governo para tentar implementar os seus planos que nunca foram aprovados nas urnas, ou pelo menos não foram aprovados nas urnas nas últimas 4 eleições. Então se derrubou a presidente Dilma, assumiu o Michel Temer, e esse é outro ponto a fazer o balanço em 2016. O governo Temer, que assumiu contra o supostamente governo corrupto do PT, está se mostrando supostamente um governo tão corrupto quanto, com acusações e mais acusações aí nas delações. Então foi o ano 2016 do afastamento da presidente Dilma, da tomada de poder pelo PMDB, e foi principalmente o ano da Lava Jato. A Lava Jato que atravessou o ano fustigando políticos, derrubando ministros, e que segue esse curso. É também o ano 2016 de guerra entre os poderes, guerra entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Nós temos visto capítulos dessa guerra a todo tempo, por exemplo, na tentativa de afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, por liminar do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Não deu certo. Antes, o ministro Teori Zavascki afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Na segunda tentativa, essa do Marco Aurélio, não deu certo, o Renan resistiu, foi feito um acordão e ele ficou. Então, ano de guerra dos poderes, ano de impeachment de presidente, ano da Lava Jato, ano de muita corrupção, ano das delações premiadas e ano da tentativa do Ministério Público de emplacar as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que são, em parte, boas medidas e, em parte, uma tentativa de empoderamento do Ministério Público, que poderia fazer coisas assim, às raias do fascismo. Por exemplo, o famoso teste de integridade, que seriam pegadinhas para saber se o funcionário público tem inclinação para cometer ilícitos ou não. Por todas essas razões, eu diria que foi um ano devastador no Brasil, sem contar as outras coisas de outras ordens. Estou falando de política, mas tem, por exemplo, no esporte aí, mas aí é capítulo do Rio Grande do Sul, a queda do Internacional. Teve a tragédia da Chapecoense, a queda do voo, que é uma coisa realmente devastadora, triste, lamentável, e que enlutou o Brasil e que comoveu o mundo. Na economia, o Brasil atravessa um ano muito ruim e é a fronteira da economia com a política. Essa coisa aí, por exemplo, das reformas propostas pelo governo Temer. Propostas que exigiriam uma superlegitimidade que só se consegue nas urnas. Mas parece que, como não dá para conseguir nas urnas, se resolveu aproveitar o atalho. E aí nós temos, por exemplo, a PEC 241, depois PEC 55, que foi aprovada e que é a famosa PEC do teto, que limita os gastos do governo por 20 anos. Na prática, vai impedir investimentos. Certamente, educação e saúde e tudo mais acabarão afetadas. E agora, o que realmente assusta os brasileiros, está na pauta e vai transbordar para 2017, é a reforma da Previdência. O projeto enviado pelo governo ao Congresso Nacional é terrível. É um projeto que, de certa maneira, propõe colocar a morte no lugar da aposentadoria. Vai ser aposentadoria integral, pode esquecer. 49 anos de trabalho, quem vai conseguir?
ainda mais que as pessoas podem ficar desempregadas durante esses 49 anos. Então, é uma tentativa de transferir para as costas do brasileiro mais simples, do brasileiro comum, os problemas todos de caixa do governo. Teria muitas outras alternativas para isso aí, mas aí envolve tocar no interesse dos poderosos. Tudo isso para dizer o seguinte: 2016 foi um ano horrível, um ano ruim, um ano mais de crises, de vexames, de vergonhas, do que um ano realmente para comemorar. Bom, a gente sempre pode dizer que estamos vivos, sobrevivemos, isso é bom. Vamos começar 2017, quem sabe poderá ser melhor. Mas 2016 é daqueles anos que a gente chama de inesquecíveis. Normalmente inesquecível é uma coisa boa. O ruim é aquilo que a gente chama assim de para esquecer. Eu diria que 2016 vai ser difícil de esquecer, porque ele nos marcou a ferro e a fogo com seus escândalos, e a gente poderia citar muitos desses escandalosos. Eduardo Cunha, que acabou na cadeia, com suas contas na Suíça, depois de ter feito o trabalho sujo de garantir o impeachment da presidente Dilma. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com sua mulher e suas joias, milhões gastos em joias, dinheiro evidentemente mal havido. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, sendo preso, esperneando para não ir para a cadeia. Então, um ano em que é difícil encontrar uma boa lembrança e é muito fácil lembrar de péssimas coisas, de más lembranças, de golpes, contragolpes e de tudo mais que se possa dizer e imaginar como sendo lamentável.